Olá pessoal, tudo bem? Aqui vamos começar a nossa primeira aula do Evangelho de João, o nosso livro do ano, né? O livro que foi escolhido para esse ano e vai ajudar tanto o pessoal que vai estudar o próprio livro do ano, mas também quem vai estudar a biografia de Jesus. Então eu peço que quem estiver estudando, assistindo essa aula, possa pegar a Bíblia para poder acompanhar o estudo, porque a gente vai fazendo a leitura e ao mesmo tempo fazer a interpretação das coisas. Eu vou ajudar vocês a entender, então assista isso quantas vezes quiser, para poder fixar, se não entendeu pode voltar. É isso aí, vamos começar primeiramente do início, capítulo 1 de João, a encarnação do Verbo, que é o primeiro subtema que a gente tem no primeiro capítulo. Aqui em João 1, 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui nós entramos nesse nosso primeiro tema, que é o Verbo, a sua pré-existência e suas ações. Quando diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, isso desde o princípio, está se remetendo à pré-existência de Jesus. Jesus faz parte da Trindade, ele também é Deus, ele não foi criado, ele sempre existiu, ele é atemporal. Desde Gênesis 1, quando diz, por exemplo, esse no princípio, está fazendo uma referência até ao livro de Gênesis, o início, lá no capítulo 1, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, porque desde esse princípio ele já estava, e desde antes disso, antes da criação de tudo. Então, ele estava no princípio com Deus, ele já tinha essa pré-existência, essa primazia, e ele era Deus, faz parte da Trindade. Ele que participou, porque a gente tem essa noção do Verbo. Por que diz que Jesus era o Verbo? Porque o Verbo, a gente tem uma classe gramatical que a gente tem que significa ação. Porque o que seria isso? O que seria essa ação? O Verbo também falando que Jesus é a palavra. O Verbo, ele é o discurso. Então, nesse sentido aqui, falando que Jesus era o Verbo, quando diz que lá no início Deus ordena que as coisas sejam feitas, quem participou nessas construções das coisas, nessa criação, foi o Espírito Santo e Jesus. Porque toda vez que falava que Jesus disse Deus, haja luz, houve luz, era a participação do Espírito Santo e a participação de Jesus. Porque se Jesus era o Verbo, a ação de Deus é Jesus. E ao mesmo tempo que isso, não só a ação, mas a palavra de Deus em si é Jesus. Então, quando Deus fazia as coisas, era Jesus e o Espírito Santo agindo, porque ele é a palavra de Deus, o Verbo de Deus. E ao mesmo tempo, ele é a própria Bíblia, porque a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você nada mais está conhecendo Jesus, porque você está conhecendo a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Outra coisa que eu gostaria de falar é que, além da pré-existência que nós temos nessa questão aqui, as ações dele, porque foi falado que ele participou da criação de tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus não teria sido criado nada. Como falou, tudo que foi criado teve a participação de Jesus. O próximo versículo, o que ele diz é: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui nós temos o nosso segundo tópico, a vida e a luz que resplandece. Jesus era a vida. Em João 14,16 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus deu a vida, confiou a vida a Jesus. Ele venceu a morte, tomou a chave da mão da morte. Porque quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o mundo. E ele veio com a vida para os homens. Ele veio para que nós
possamos viver, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e ele veio para nos dar vida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, João 14,6. Jesus era a vida e a vida estava nele, né? E a vida era a luz dos homens. Ele também veio para ser a luz. Em Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se Jesus é a palavra de Deus, então Jesus também é a luz. Ele veio para ser a luz, porque nós estávamos em morte, nós estávamos nas trevas. Ele veio para ser essa luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. A luz venceu as trevas. Jesus venceu a morte, venceu as trevas. No versículo seguinte diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, né? Que é diferente de quem escreveu. O livro foi escrito pelo apóstolo João, né? O discípulo de Jesus, que também é conhecido como João Boanerges, que é irmão de Tiago. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Também conhecido como discípulo amado, discípulo que tinha uma intimidade com Jesus. Esse que escreveu o livro do Evangelho de João, assim como também escreveu as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Mas esse João aqui está falando de João Batista, que ele veio ser enviado por Deus, e ele veio com um objetivo, que diz que este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João Batista e seu objetivo, ele foi enviado por Deus. Lá em Isaías 43 diz que seria enviado um anjo que prepararia o caminho do Senhor e deveria endireitar as suas veredas. Ele deveria preparar o caminho de Jesus. Se a gente perceber, ele fazia o que Jesus estava para fazer, porque ele queria preparar as pessoas para que as pessoas crescem por intermédio já de João Batista em Jesus. Jesus ele fazia o quê? No início ele chegou a batizar pessoas como João Batista fazia, e também não só em água, mas como não só o batismo em água, mas o batismo no Espírito Santo e fogo. Outra coisa que é importante dizer é que João Batista, assim como Jesus, ele vivia pregando o reino dos céus, pregava o batismo de arrependimento, porque ele sabia que o reino dos céus estava para chegar, que nós deveríamos nos arrepender para que fôssemos salvos. Então, ele já foi moldando os caminhos para que as pessoas já ficassem preparadas para a vinda de Jesus. Então, esse era o objetivo de João, servir como testemunha a respeito da luz, para que as pessoas vissem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista sempre falava que ele não era Jesus, ele não era o Cristo, mas vinha dar testemunho a respeito dele. Outro tópico é que a verdadeira luz veio para todos, que Jesus não veio apenas para os judeus, mas Deus, quando ele escolheu a família de Abraão, ele escolheu com um propósito, ele escolheu Abraão para que foi um plano de Deus para que o mundo inteiro viesse a ser salvo por intermédio da família de Abraão, porque Abraão foi um homem fiel. Então, ele quis utilizar a família de Abraão como propósito para que o mundo inteiro fosse salvo por intermédio da família dele. Então, aqui é mais uma coisa que nos mostra que Jesus não veio apenas para os judeus, mas sim para que o mundo inteiro fosse salvo, porque ele veio para ser a luz que ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui nós temos mais um tópico que diz sobre a rejeição do mundo e dos seus. Por quê? Diz que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, porque muitos vinham a Jesus e criam que ele era o Messias, mas muita gente não acreditou, apesar de ver as coisas que aconteciam, principalmente como diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, não creram no seu nome, porque os que primeiramente eram para crer eram os judeus, porque eles tinham todo esse conhecimento da palavra de Deus, tinham conhecimento das escrituras, da Torá,
dos profetas também, e mesmo assim, essas pessoas, muitos deles, tipo, muitos creram, mas muitos também não creram, principalmente os principais sacerdotes, e muitos fariseus também não creram, pessoas que tinham conhecimento e o rejeitaram, pessoas que eram primeiramente para quê? Porque eles sabiam as escrituras, mas não criam nela de verdade, porque as escrituras falavam a respeito de Jesus e testemunhavam de Jesus e eles não creram. Ou seja, esse que é o mais triste, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Continuando, diz que mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque agora falando de quem crê em Jesus, você ganha certo poder. Que poder é esse? É o poder da adoção, o poder de ser chamado filho de Deus. Que você já não é mais... Você nasce primeiramente seu nascimento físico normal, como todo mundo nasce.